Atenção, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do complô golpista. Bolsonaro já tem 2 votos pela condenação. O próximo a votar é o ministro Luiz Fux. Ele já sinalizou que pode pedir vista, o que atrasaria o julgamento em até 90 dias. Se o julgamento continuar, a decisão pode sair até sexta-feira e mudar totalmente o futuro político do Brasil. STF em julgamento histórico. Bolsonaro e aliados enfrentam processo por tentativa de golpe. O Brasil acompanha nesta semana um dos julgamentos mais emblemáticos da história do Supremo Tribunal Federal, STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus estão no banco dos acusados por uma suposta tentativa de golpe de Estado, que teria sido articulada após a derrota nas eleições de 2022. A ação penal envolve acusações graves, que vão desde a formação de organização criminosa armada até a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A sessão, transmitida ao vivo e acompanhada por milhões de brasileiros, tem provocado fortes reações tanto no meio jurídico quanto no campo político. Especialistas afirmam que este julgamento pode redefinir os rumos da democracia no país e abrir um precedente inédito para a responsabilização de ex-presidentes por crimes contra a ordem constitucional. Como chegamos até aqui? O julgamento é fruto da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal em 2024. A investigação revelou supostas reuniões de Bolsonaro com aliados militares e civis, nas quais teria sido discutida uma minuta de decreto que previa a prisão de ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, além da convocação de novas eleições. Documentos e provas digitais apreendidos pela investigação apontam que os encontros buscavam articular estratégias para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa operação culminou em uma denúncia formal da Procuradoria-Geral da República, que foi aceita pelo STF em 2025, levando Bolsonaro e 7 de seus principais apoiadores ao banco dos réus. Entre eles estão figuras como Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Anderson Torres, Ciro Nogueira e Alexandre Ramagem, todos acusados de participação em reuniões ou atos preparatórios para tentativa de golpe. Os crimes em análise. O processo reúne diversas acusações. Organização criminosa armada, pela suposta estruturação de um grupo político-militar com fins ilícitos. Tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, ao buscar impedir a posse do presidente eleito. Golpe de Estado, em razão da elaboração de decretos inconstitucionais e tentativas de mobilizar forças militares. Dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, relacionados à depredação durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Se condenados em todas as instâncias e somadas as penas máximas, os réus podem enfrentar até 40 anos de prisão. O andamento do julgamento. Até agora, 3 ministros se manifestaram. Alexandre de Moraes, relator do caso, apresentou um voto longo e detalhado, sustentando que não há dúvida de que houve tentativa de golpe de Estado. Moraes atribuiu a Bolsonaro o papel de líder da organização criminosa, destacando que o ex-presidente utilizou sua posição de chefe de Estado para mobilizar apoiadores e legitimar a narrativa de fraude eleitoral inexistente. Flávio Dino, segundo a votar, acompanhou o relator, mas sugeriu que alguns réus tivessem penas mais brandas, considerando a gravidade diferenciada de suas participações. Dino destacou que, em sua visão, os crimes imputados não poderiam ser objeto de anistia ou perdão judicial, por se tratarem de ataques diretos à democracia. Luiz Fux, na sessão mais recente, abriu uma divergência significativa. Para ele, o julgamento deveria ser anulado por 2 razões principais. Primeiro, porque o caso deveria ser analisado pelo plenário do STF, e não pela primeira turma. Segundo, porque houve cerceamento de defesa, já que a defesa dos réus teria recebido um volume gigantesco de provas, mais de 70 terabytes de dados, pouco antes da fase final do julgamento. Segundo Fux, isso configuraria uma violação ao direito constitucional de ampla defesa. O placar parcial, portanto, está em 2-1 pela condenação. Ainda faltam os votos das ministras Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que podem definir o rumo do processo nos próximos dias. Impacto político e social. O julgamento ocorre em um momento de forte polarização política no país. Para apoiadores de Bolsonaro, trata-se de uma perseguição política orquestrada pelo judiciário. Já para críticos, o processo é uma prova de que as instituições democráticas estão funcionando e responsabilizando quem tentou atentar contra elas. Especialistas alertam que a condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe teria um peso simbólico enorme, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Isso mostraria que a democracia brasileira, apesar das fragilidades, é capaz de reagir a ataques internos e preservar o Estado de Direito. Por outro lado, uma eventual anulação do processo, como defendeu Fux,
poderia alimentar ainda mais o discurso de vitimização de Bolsonaro e gerar desconfiança sobre a capacidade do STF de lidar com casos de tamanha complexidade. Reações internacionais. Veículos como Reuters, The Guardian e Associated Press têm acompanhado de perto o julgamento, destacando o caráter inédito do processo. Para a imprensa internacional, o caso brasileiro é comparado a situações recentes nos Estados Unidos, envolvendo Donald Trump, e em outros países onde ex-chefes de Estado foram processados por tentar burlar a ordem democrática. A comunidade internacional observa com atenção, pois o resultado pode servir de exemplo para democracias que enfrentam crises semelhantes, reforçando a ideia de que nenhum líder está acima da lei. O que pode acontecer depois da decisão? Caso a maioria dos ministros vote pela condenação, a defesa de Bolsonaro ainda terá recursos disponíveis. Embargos de declaração, para questionar pontos específicos do acórdão. Embargos infringentes. Se houver divergência significativa nos votos, o caso pode ser remetido ao plenário do STF. Isso significa que uma condenação não levaria automaticamente à prisão imediata de Bolsonaro, mas abriria caminho para que ele seja declarado inelegível por décadas e, dependendo do resultado final, enfrente penas privativas de liberdade. Por outro lado, se prevalecer a visão de Fux, o processo pode ser parcialmente ou totalmente anulado, retornando a etapas anteriores ou até mesmo sendo transferido para outra instância. Contexto histórico. O julgamento atual se conecta diretamente aos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Embora Bolsonaro não estivesse presente no país nesse dia, a Procuradoria-Geral da República sustenta que seus discursos e ações anteriores foram decisivos para incentivar os atos. A narrativa de fraude eleitoral, difundida sistematicamente durante 2022, criou um ambiente de descrédito nas urnas eletrônicas e nas instituições eleitorais, o que alimentou o clima de instabilidade política. Possíveis cenários. Condenação confirmada. Bolsonaro e aliados podem enfrentar penas duras. O ex-presidente ficaria inelegível e poderia ser preso, dependendo do trânsito em julgado. O STF consolidaria um marco histórico na defesa da democracia. Anulação parcial ou total. Caso o voto de Fux ganhe adesão, o processo pode ser anulado. Isso reforçaria o discurso de perseguição política entre bolsonaristas. O julgamento poderia ser prolongado por meses ou anos. Divisão acirrada. Um resultado apertado, como 3-2, aumentaria ainda mais a polarização política. Os recursos se arrastariam por muito tempo, adiando qualquer solução definitiva. Fique por dentro de cada detalhe deste julgamento histórico. Inscreva-se no canal e acompanhe tudo em tempo real. Quer entender como cada voto pode mudar o rumo do país? Ative o sininho e não perca nenhuma atualização. Este julgamento está apenas começando. Garanta sua inscrição para não perder os próximos capítulos.